para a contratação dos servidores públicos é um cheque sem fundo, doutor Ismael, um cheque sem fundo, vereadora Lúcia. O servidor não vai poder sacar esse cheque. Qualquer cidadão de Camusim, vereador Erasmo, pode anular o que nós fizemos aqui, porque o projeto é absolutamente inconstitucional, totalmente ilegal, e que foge aos princípios mínimos basilares da administração pública. Sequer previsão de seleção tem nesse projeto. Só concluindo, senhor presidente, eu agradeço a sua paciência. Por favor, vereador. Pois não. Sequer seleção tem. Não poderia nem contratar, e se pudesse contratar, ainda tinha que ter uma seleção, porque eu não estou preocupado, porque essa sala estava lotada, porque lá fora tem 71 mil pessoas que habitam Camusim e que têm o mesmo direito de serem contratados pelo município. E não serem privilegiados, porque a prefeita deseja colocar alguém de acordo com as suas promessas políticas. Presidente, muito obrigado, eu agradeço a sua paciência, Vossa Excelência demonstra ser um democrata. Muito obrigado. Eu é que agradeço as suas palavras, vereador, e passo a palavra ao vereador Erasmo. Certo. Depois. Primeiro gostaria de desejar boa noite a todos os presentes, principalmente aqueles que permaneceram até o final da sessão. Gostaria eu que em todos os dias, a cada sessão, a cada reunião, inclusive hoje eu até comentei nas comissões, que as comissões também fossem abertas ao público para que eles pudessem participar de todas as discussões. Quem não participa, depois não pode reclamar do que foi decidido por você. Eu não posso deixar de me manifestar, principalmente sobre a questão da contratação pública. Essa contratação que foi feita hoje aqui, mais uma vez, é um absurdo. Não desprestigiando nenhuma das pessoas que será contratadas. Pelo contrário, imagino e entendo perfeitamente o que vocês querem. Uma família humilde que vê nessa contratação a única forma de ganhar dinheiro, vai estar aqui, vai estar batendo palmas. Principalmente se ela está lá, dormindo nas calçadas, tá, presidente? Como eu me referi naquela hora. Quando você tem um filho carente em casa, ou então quando você tem uma criança precisando de um remédio, de uma comida, ela vai estar aqui. Quando você tem que dormir em uma calçada para conseguir um remédio, vai estar aqui, vai estar brigando. Então todas as pessoas que estavam aqui, elas estavam brigando de verdade por algo muito sério, o sustento de suas famílias. Mas eu sempre falo, essa forma de conduzir a política na nossa cidade é uma forma predatória, que não deixa a cidade se desenvolver. Então aquele prefeito que está com a máquina na mão, ele promove esse teatro. E esse teatro engana as pessoas, faz com que as pessoas achem que estão bem, quando na verdade só alimenta o assistencialismo, deixa o assistencialismo cada vez mais forte no nosso município. Eu tenho a esperança que algum dia algum prefeito vai romper com esse sistema e vai ter a ousadia de fazer um grande concurso. Contratados sim, teremos, sempre teremos contratados, mas nunca nessas proporções, e nunca o contrato será usado como sempre é usado aqui em Camocim, para chegar em uma casa de uma pessoa e falar para ela, ó, esquece tudo, esquece os seus princípios, começa a pensar com a barriga e vota em mim que eu arranjo um emprego para você ter o mínimo de dignidade. Isso é o que acontece na nossa cidade. E é interessante esse contrato, principalmente na questão do tempo, né? 6 meses. Será mesmo, vereador Iracilda, vereador Zezinho, será mesmo que a prefeita vai fazer um concurso? Eu gostaria muito. Eu bato palmas para ela se ela fizer um concurso. Porque o concurso é o que vai libertar as pessoas. Muitos votaram no ex-prefeito e por causa do concurso de repente pararam de votar. Muitos votaram na família que hoje domina a nossa cidade e também pararam de votar. A pessoa, quando é concursada, a cada ano ela acaba escolhendo aquela pessoa que ela vê que tem a melhor capacidade de ocupar o cargo. Diferente de um contrato, em que uma pessoa, por tirar uma foto, como eu vi acontecendo, por tirar uma foto pode ser dispensada, uma simples foto. Essa pessoa nunca terá a dignidade plena se continuar com esse sistema, que é um sistema predatório. Falando ainda nessa questão, eu concordo com o vereador Marcos,
essa questão de endeusamento aí de políticos. Político não pode ser endeusado, político tem que ser cobrado e fiscalizado. Tanto que agora que passou toda essa lei da contratação, passou todas essas questões relacionadas às contas da ex-gestora, já definimos na casa como é que a casa vai funcionar. Nos próximos dias eu estarei apresentando aqui para a cidade de Camocim um projeto que versa sobre a redução dos salários dos vereadores, que foi uma das coisas que eu bati tecla durante a minha campanha, e muita gente, acredito, que vai começar a fomentar esse tipo de assunto. Eu acho que o vereador, isso é a minha visão, e aí eu concordo com quem tiver visão diferente, acho que o vereador, ele tem que sim ocupar essa casa, ele tem que sim receber um salário, ele tem que sim também ser valorizado, mas ele deve ser um dos últimos. Quando você é comandante, você é o último a abandonar depois que todo mundo foi para a balsa. Então o vereador, antes de falar em aumento do seu salário, ele tem primeiro que pensar se todas as categorias do município, a educação, saúde, a parte de infraestrutura, a parte de segurança, todas as categorias já foram privilegiadas com aumentos. Todos os funcionários do município de Camocim já tiveram as suas perdas, ou se o poder público já proveu esses funcionários de um aumento substancial. Depois disso, depois que todo mundo passou, nós representantes, até por uma questão moral, temos que dar o exemplo só depois que nós possamos falar sobre salários de prefeito, de vereador, de secretário, porque aquele que se predispõe a representar o povo não pode ver o salário como ponto ímpar. Isso aí já vai ser uma discussão que nós teremos aí nas próximas sessões. Não sei como é que a bancada de situação visualiza isso, mas na minha visão, tá? Na minha visão, o que nós ganhamos hoje está acima dos padrões de Camocim, principalmente se você chega para um professor e fala para ele que ganha 10 mil e poucos reais, é um absurdo. Para mim é um absurdo, eu vou apresentar um projeto solicitando isso. Uma outra coisa é, na próxima sessão nós vamos discutir sobre essa questão da licença menstruação. Eu vi pessoas fazendo piada, pessoas brincando, mas engraçado, e foi muito legal, porque nas redes sociais, principalmente as minhas redes sociais, que têm uma abrangência muito grande, 95% das mulheres foram favoráveis, porque as pessoas às vezes, principalmente pessoas que não têm uma formação ou até que querem fazer por maldade, elas só leem títulos, elas não se preocupam em ler conteúdo. Quando você só lê o título e não lê o conteúdo, você não entende. Não é porque a vereadora Lúcia, por exemplo, não precisa da respectiva licença, não é porque ela não precisa da respectiva licença que ela tem que menosprezar as outras mulheres que precisam. A própria lei hoje já é tida como uma lei que está rodando o mundo. Por que nós, Brasil, sempre olhamos para tudo que vai beneficiar as mulheres de uma forma assim? Eu, como militar, eu lembro quando falaram, as mulheres agora vão fazer serviço obrigatório, igual esse tiro de guerra. Muita gente ficou rindo e elas foram lá, foram muito firmes. E as pessoas falam sobre menstruação. Menstruação realmente não é doença, mas somente a mulher ela pode opinar. E essa lei, hoje, ela já tramita no Congresso Federal uma solicitação e provavelmente a nossa CLT possa ser alterada. Tá? Nem todas as mulheres são iguais, menstruação não é doença, como gravidez também não é. Só que uma mulher que está com uma cólica menstrual muito forte, ela sim tem que ser vista de uma forma diferenciada. E a própria lei ela já define que as horas não vão ser diminuídas, então essa questão salarial, que a mulher vai deixar de ganhar salário porque vai trabalhar menos, isso é tudo história. Na verdade, quem mais critica isso são mulheres que ou têm uma situação bem resolvida, ou principalmente os homens, que quase sempre criticam tudo que vem favorável às mulheres. E eu gostaria também de fazer um elogio aqui ao vereador Zezinho, tá? Eu gostaria de fazer um elogio público ao vereador Zezinho, pela ação que ele e o doutor Zé Nilson fizeram lá no mercado. Eu, vereador Zezinho, com 2 semanas que eu soube o resultado da eleição, coloquei uma cadeira e uma mesa e fiquei lá conversando com o pessoal. Com 2 semanas, as pessoas falaram, Erasmo, mas espera aí,
assim, é tão difícil encontrar um vereador, pós ser eleito, quem está comemorando, ainda está naquele período de descanso, com 2 semanas, eu passei um dia inteiro no mercado, pegando sugestões que deram base a quase todos esses requerimentos que eu fiz. Não só lá no mercado, como todos os dias da semana eu visito ou uma escola, ou unidade de saúde, ou uma rua. E aí, falando em rua, mas eu queria ainda continuar com esse teu elogio, para você e o Dr. Zenilson, pela ação que vocês fizeram lá no mercado. Meus parabéns, tá? Meus parabéns, vocês foram muito felizes. E, ao mesmo tempo, eu tenho que falar para você que eu fiquei muito, assim, consciente dos meus idealismos, quando eu vi o que aconteceu contigo. Pelo fato de faltar uma sessão, o deputado Sérgio Aguiar, ou seja lá quem seja, pelo menos é o que falo, que é o dono da rádio, ou que tem o controle da rádio, te impediu de exercer a tua profissão. Pelo menos é o que se fala na cidade, e se for isso, meu amigo, é muito triste. Se não for, eu peço desculpas, mas se for isso, é muito triste quando uma pessoa interfere em uma profissão tão digna e tão importante quanto a sua. Essa semana, presidente, eu estive lá no bairro dos Jardins, Jardim das Oliveiras e na Cidade com Deus. Eu rodei o bairro durante o dia e durante a noite. Infelizmente, aí eu tenho que ver realmente qual o setor técnico que fala sobre a questão do carro fumacê. A gente precisa urgentemente, porque os mosquitos estão tomando conta da nossa cidade. As chuvas, graças a Deus, estão sendo intensas, os matagais estão subindo, e com isso o acúmulo de água em algumas regiões provoca maior incidência de mosquitos. A gente tem que começar a pensar nessa casa também sobre 2 coisas que são muito importantes. 2. A primeira é a poluição visual que tem na nossa cidade. A quantidade de pinturas, de propaganda espalhadas em residências, nós temos que pensar como resolver isso, para deixar a nossa cidade bela, é a nossa função. E a outra coisa é como nós vamos penalizar esses donos de imóveis que abandonam seus imóveis e deixam eles largados, e esses imóveis acabam se tornando pontos não só de criação de mosquitos, como de outros tipos de animais que são nocivos à saúde humana. Nós temos que pensar em 2 formas de atacar isso aí. Vereador, para concluir. E para concluir, eu gostaria de parabenizar várias pessoas simples, humildes, mas que todos os dias retiram um pouquinho do seu alimento para ajudar aquelas pessoas que não têm nada. Quando eu falei do requerimento da criação do abrigo, a vereadora Iracilda, ela deixou claro que a secretaria já faz uma ação muito bem, só que é igual, e aí eu concluo falando isso, é igual a audiência pública falando sobre segurança pública aqui no município. Eu, na época, como militar da Marinha, vi só de fora, eu não estava aqui no município, estava viajando, mas eu vi várias autoridades aqui, todo mundo falando sobre segurança pública, o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Discursos prolixos, discursos sem nenhum efeito real. Então, se a Maria Helena, por exemplo, ainda está na rua, mesmo recebendo benefício, mesmo já sendo catalogada, é porque tudo continua só no universo das palavras. Vamos trazer o universo das palavras para o universo das ações. Então, convido a todos os meus amigos vereadores a visitar os bairros. Olha, muito obrigado e uma boa noite a todos, tá? Eu que agradeço, vereador. Com a palavra, o vereador doutor Ismael. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, obrigado pela paciência aí, né? 1h10. Eu só pedi esse tempo aqui, inclusive, porque eu achei que ficou mal interpretado 2 coisas. A primeira foi que o vereador Marco levantou o caso de que o presidente deixou, não. Quem permitiu, se ele falasse, doutor, acaba a sua parte que eu não vou lhe dar mais uma parte. Eu, educadamente, eu pararia. Como ele não me interrompeu, e eu, no afã de querer esclarecer a ele, porque eu vi que ele interpretou mal a minha posição, né? Se ele tivesse me abordado antes da sessão e conversado comigo, foi uma surpresa para mim. Se ele tivesse me abordado antes, a gente conversava lá fora, ele ia ver meu ponto de vista. Quando ele me solicitasse aqui, ele saberia o que eu penso e como eu atuaria dentro desse contexto que ele me convidou.
eu coloquei bem para ele, que me senti honrado, mas também a forma de fazer saúde tem que ter muita responsabilidade, porque saúde lida com o ser humano e com vida humana. Então, eu conheci até a médica que teve aqui, se eu não me engano, a namorada até do Zenilson, e eu fui contratado por ela, inclusive, para dar plantão segunda-feira em Morrinhos. Eu estarei dando plantão lá no hospital de Morrinhos, segunda-feira agora que entra. Segunda-feira agora não, outra segunda-feira, porque para essa segunda-feira agora ela tem plantonistas. Porque você sabe que eu estou desempregado desde dezembro. E inclusive vou continuar desempregado, porque eu não posso ser prefeito, não posso ser médico da prefeitura municipal. Então eu estou correndo atrás do meu prejuízo. Enquanto ao esclarecimento para Vossa Excelência, é o seguinte, eu deixei bem claro o seguinte, eu estou à disposição desse projeto, desde que eu acho que tenha fundamentação, tipo, na área que esteja atuando um PSF, né? Um PSF, uma saúde coletiva, organizada por um secretário municipal de saúde, uma rede de saúde ali, com enfermeiro, com médico, com técnico de enfermagem, com assistente social, com tudo lá dentro. Eu acho que você botar uma banca de médico do lado e atender, eu acho que chega a ser não, deixa eu concluir, um populismo. Mas eu vi na ideia de vocês o caso seguinte, fazer uma territorialização, buscar onde que está tendo realmente queixas e dificuldades, como eu já aponto uma, que é a Vila Nova, que inclusive pedi à prefeita, na Vila Nova, que é uma localidade perto de Tatajuba, que tem em torno ali de umas 300 famílias. Vai uma vez médico por mês. Por que nós não vamos lá 2 vezes por mês? Para colaborar com essa comunidade. Aquela banda da Baixa Grande lá tem uma dificuldade grande, tudo tem que ir para Amarelas. Tudo tem que ir para Amarelas. Por que a gente não vai para lá? Eu estou com vocês nessas condições. Agora, ir para a praça pública atender gente ali, eu acho que isso aí também é um pouco de populismo. E um pouco até assim, da gente, como foi um ato inaugural, um ato de lançamento. Alô? Um ato de lançamento. Alô? Presidente, seu microfone. Cortou o tempo. Alô? Alô? Então, é um ato de lançamento, tudo bem. Mas aqui dentro da área urbana, fazer um serviço dele é competir é dizer que o sistema de saúde de Camusim está à míngua. Não está. Ela atende bem, ela está bem territorializada. Tem uns PSFs, tem um espécie na comunidade que atende, tem o Hospital do Murilo que atende, tem a UPA que atende. Agora, eu acho que tem regiões de ponta, bairros de ponta, que realmente eu estou com vocês para poder tal. Agora, outra preocupação é a medicalização, porque saúde não é passar remédio e nem passar remédio não. Todo mundo que é envolvido com a saúde sabe que saúde é ir na casa da pessoa, ver como é que é a higiene da casa dessa pessoa, tem que ver esgoto na rua, lixo. Isso é saúde. Como é que está a fome daquela família? Isso é saúde. Não é só chegar e entupir o doente de remédio. Eu estou com dor, porque você sabe que tem muitos pacientes, são até hipocondríacos pelo próprio sistema. Você vai para uma Globo, antigamente tinha aquele programa daquele médico lá, me esqueci o nome dele, que fez o negócio do presídio lá. Drauzio Varela. Drauzio Varela, que todo domingo, meu irmão, ele falava sobre câncer. No outro dia, a metade da população brasileira estava no médico achando que estava com câncer, que induzia até a pessoa sintomas, que eu falei sobre diagnóstico diferencial, que às vezes as pessoas até se sugestiona, né? Se sugestiona
com o posicionamento do cara. Outro dia, doenças que nunca nenhum, eu pelo menos, tinha doença que o Cláudio Varela colocava lá, que eu nunca tinha na minha vida acadêmica. São 6 anos de médico, 2 anos de residência e mais 34 anos de experiência, mais 30 anos de experiência, 31 anos de experiência de médico. Eu ouvia falar. Eu tinha que pôr depois... Vossa Excelência, se permitir uma parte rapidíssima. Isso. Pode ir à vontade. Pois não, eu agradeço. Doutor Ismael, o que Vossa Excelência discute, e discute com propriedade, não tem contestação. Realmente, um sistema de saúde, ele tem que ser no local apropriado, pelo um profissional apropriado e tal. Isso aí, vereador Zezinho, é uma coisa... Agora, a grande questão é, por que se oferece esse tipo de serviço e as pessoas vão, vereador Iracilda? Por quê? Essa é a grande questão. O que Vossa Excelência diz, eu jamais discutiria. Saúde é um pouco mais do que isso, do que só receitar e tal, é verdade. Acompanhar o paciente na sua integralidade e, se possível, o acompanhamento domiciliar. Essa é a medicina mais moderna, pela leitura que eu faço. Então, aquele atendimento imediato, realmente, ele não é o mais apropriado. Mas aí me vem a pergunta, doutor Ismael. E acho que o vereador Zezinho pode confirmar. Existe demanda na sede do município, em pleno centro da cidade, onde nós temos ali vizinho uma policlínica, onde nós temos um hospital. Por que as pessoas se socorrem? Vereador doutor Ismael, Vossa Excelência tem 1 minuto para que eu não seja taxado de injusto, estou lhe avisando, porque eu não posso tratar Vossa Excelência de forma diferenciada, da mesma forma como eu tratei com o Zezinho. Só concluindo, viu, doutor Ismael? Então, a minha grande pergunta é, por que as pessoas, vereador Ricardo, vereador Juliano e vereador Erasmo, foram lá se socorrer? Por quê? Essa é a minha questão. Olha só. A questão que eu levanto agora. Eu já digo o seguinte, de graça tem injeção na testa. De graça tem injeção na testa. O povo está dessa maneira. Eu que vivo dentro da medicina há 35 anos. Eu sou formado em 1981. Olha, nós temos na saúde coletiva, que aqui em Camusim não pratica, mas Sobral já pratica, paciente que vai mais de 6 vezes no PSF, procura o PSF, ela é levada para assistente social, ali vai para fazer terapia ocupacional, sabe? São pacientes hipocondríacos, ou então com doenças cronificadas, tipo doenças articulares, né, degenerativas, que não vão curar nunca, porque é um processo fisiológico do envelhecimento, e elas não querem envelhecer, elas querem, o envelhecimento traz artrose, traz coxartrose, traz artralgia, traz várias lesões musculares e ósseas, e neurológicas, às vezes neurite, né? Que é o caso, às vezes, do diabético, e outros casos, o hipertenso também, às vezes, caminha com neurite, outras consequências mórbidas da doença dela, que a gente tem que tratar de que maneira? Com entretenimento, com conversa, com psicólogo, com medicalização, sim, mas não do jeito que é abandonada, do jeito que elas ficam. Eu tenho paciente que vai, eu estou falando por mim, que vai dentro do mês, vai 8, 9, 10 vezes consultar comigo. Para concluir, vereador, por favor. Para concluir, vereador, momento nenhum quis fazer crítica, eu acho louvável tudo. Eu só acho que a gente tem que sentar para traçar uma estratégia onde que realmente a gente deixe de ser populista e fazer uma coisa mais séria e mais, assim, de forma mais contundente para essa população que realmente
essas que de ponta, talvez lá em Timbaúba, talvez lá em Vila Nova que eu estou falando, essas regiões que têm uma dificuldade muito grande de acesso, inclusive em Baixa Grande, às vezes, tem certas vezes, para se deslocar para um médico à noite, às vezes a pessoa paga 500, 600, 700 reais para poder ser locomovida, às vezes uma grave e tudo, por exploração de pessoal do local que não tem, a gente não tem essa estrutura para montar essa saúde adequada lá. É só o que eu tenho que falar, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ismael. Com a palavra, o vereador César. Depois, né? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores assessores, público aqui presente, muito boa noite, imprensa. Senhor presidente, primeiro quero aqui começar minhas palavras. Recebi aqui uma ligação, o nobre vereador Juliano, do superintendente do SAI, que diz que está à sua disposição ainda hoje, nesta noite, a todos os bairros de Camusim, se assim Vossa Excelência quiser, ele lhe aguarda aqui fora, porque não procede essa informação de falta de água nos bairros de Camusim. Então ele diz que se Vossa Excelência quiser, ele vai com Vossa Excelência ainda hoje, nesta noite, para conferir a informação que Vossa Excelência levantou nessa noite. Quero também, nobre presidente, nobres vereadores, público aqui presente, parabenizar a ex-gestora do consórcio de saúde, a prefeita Mônica, pelo trabalho com toda a sua equipe realizado durante esses 4 anos, na gerência da Policlínica, na gerência do CEL, através do doutor Sena e da doutora Germana, da excelência da condução daqueles trabalhos, conduzindo não só o atendimento do município de Camusim, mas do município de Chaval, Barroquinha Grande e Martinópolis. E aí temos que deixar registrados no anais dessa casa, nobre presidente, que realmente foi uma gerência de excelência, onde nós saímos só na Policlínica de 4 especialidades e fomos para 14 especialidades. Então, realmente, isso é o que nós temos que deixar registrado nos anais dessa casa. É o que realmente foi prestar um serviço de relevância à comunidade de Camusim. Quem está entrando, desejo sucesso, que tenha a mesma sensibilidade com a população de Camusim e com as demais dos municípios vizinhos. Mas quero lamentar, se isso for verdade, aqui levantado pelo vereador Juliano e pelo vereador Ricardo, de uma diretora nomeada ainda essa tarde, segundo o vereador Ricardo, não sei se realmente procede a informação ou se não, mas o vereador Ricardo falou aqui nessa tribuna que havia sido nomeada a ex-secretária de Gestão de Saúde aqui de Camusim, senhora Iracema, onde a mesma é ficha suja, responde a inquérito policial. Então eu queria, senhor presidente, em nome dessa casa, mandasse um ofício ao senhor governador e ao senhor secretário de Saúde para tomar ciência desse fato, que se realmente for verdade o que o vereador Ricardo aqui falou na tribuna, é um gol contra que o novo gestor, ao entrar, assumir o consórcio público de Camusim, já dá na população desses 5 municípios. Então, senhor presidente, queria que ficasse registrado
nos anais dessa casa, e que se chegasse, se isso realmente for verdade, e creio que seja, porque o vereador Ricardo não ia usar a tribuna para falar falácias, então quero que realmente dê ciência ao governo do Estado e à Secretaria de Saúde, na pessoa do seu secretário, para que realmente tome as providências, para que realmente esse consórcio público seja gerido por pessoas idôneas, que realmente tenha capacidade ética de gerenciar. No mais, desejar aqui uma boa noite a todos. Uma parte. E muito obrigado. Com a palavra, vereador Iracilda. Presidente, eu queria a sua permissão para falar daqui mesmo. Permissão concedida, vereadora. Obrigada. Boa noite, senhor presidente, vereadora Lúcia, senhores vereadores, o público aqui presente que está aqui nos assistindo incansavelmente, né, até uma hora dessa. Mas eu queria, antes de iniciar minhas palavras, eu queria aqui parabenizar o vereador César Vera pela sua reeleição a presidente da UVC, e também aqui citar aqui uma fala do vereador, quando realmente, vereador, eu não entendo muito, eu não sou estudiosa de leis, não fiz direito, mas eu acredito que nem precisa, pelo projeto da prefeita que ela nos mandou, não precisa ser entendedor de leis para poder ver que o projeto é legal e constitucional. E que ninguém aqui foi obrigado a votar, tanto que a sua excelência, não votou. Então, não poderia deixar de falar isso, porque já que você citou aí, é como se aqui fosse todo mundo aqui não entendesse de nada, que votou por votar, mas quem somos nós para julgar o próximo? Principalmente aqueles trabalhadores que estavam aqui esperando essa votação tão esperada para que acontecesse a aprovação desse projeto. Presidente, eu queria pedir que esta casa enviasse 2 ofícios parabenizando 2 ações que aconteceu aí em homenagem às mulheres. Aliás, eu até esperava que hoje os senhores vereadores, com exceção do nosso presidente, que foi o único que lembrou, que a semana da mulher, né? De qualquer maneira, nós fomos homenageadas hoje pelo presidente, agradeço, e eu esperava na emoção das falas dos senhores vereadores, já que esta casa representa um mínimo de que é exigido por lei, pelos partidos, de 30% de mulheres no legislativo, e nós não temos, acredito, aqui, com 2 mulheres, menos de 10% desta casa, participando do legislativo municipal. 20%, né? Então, não chegou aos 30%, que é por lei de direito. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que nós avançamos, não só do primeiro voto, na década de 30, mas também houve alguns avanços para nós mulheres em relação a 100 anos atrás, quando aquelas pobres mulheres trabalhadoras que foram reivindicar por salários, por um trabalho, foram mortas, carbonizadas, e de lá para cá os avanços têm sido poucos, mas bem significantes, como além do voto da mulher ter direito, como também a lei de Maria da Penha, que hoje ela abrange todas as nossas mulheres brasileiras, por conta exatamente das agressões física, mental que a mulher sofre nesse mundo. Pode conceder uma parte? Certo. E só para falar um pouquinho ainda mais, a gente vê que estatisticamente nesse carnaval foi dado só no Rio de Janeiro, em cada 4 minutos, uma mulher agredida. Então, isso mostra que o respeito para com a mulher ainda é
aliás, não existe respeito, ainda é tímido e o povo ainda tem essa história de que a mulher ela tem que sofrer mesmo, apanhar e essas coisas todas. Infelizmente, nós estamos no mundo ainda machista e acontece isso. Então, isso é um dado, como também existe um dado de cada 10 mulheres, uma sofre de violência sexual. E isso são dados que a gente vem vendo continuamente durante os anos. Eu concedo aqui uma parte à vereadora Lúcia. Eu estava inscrita e pedi ao nosso presidente para cancelar minha fala, já devido ao tempo exaustivo, mas eu não poderia deixar nesse momento de me solidarizar à sua fala e fazer um destaque especial pela eleição do nosso colega vereador César. Muito nos honra de ter como presidente da UVC ser reconduzido. E também dizer a esta casa que eu tive a oportunidade de estar com o Sebastião, que é daqui de Cambuci, todo mundo conhece, Sebastião violeiro, Sebastião cantor, Sebastião locutor. Ele e a Naná, é a esposa dele, tive a oportunidade de estar com ele aqui no Carnaval. E pedi, pelo trabalho que ele faz, da divulgação do trabalho da Maria da Penha, que em novembro, que é o mês, né, que se comemora o mês internacional da mulher, da Lei Maria da Penha também, ela faz um trabalho nesse mês, a gente para que propor, eu e você, vereadora, propor uma sessão solene com a presença da Maria da Penha. Então, ele disse que ia agendar, entendeu? Porque não dava tempo mais agora para o dia 8 de março, né? Nem para o mês de março, que a agenda dela é muito longa, extensiva, de muitos compromissos, mas a Naná se prontificou de, em novembro, presidente, da gente para aqui fazer uma sessão solene em homenagem a Maria da Penha. Então, eu conto com o seu apoio, presidente, para quando a gente for lá em Fortaleza, resolver essa questão aí, né, do ofício sair daqui desta casa, feito pelo presidente, e eu e a vereadora Iracilda ter a oportunidade da gente fazer essa homenagem aqui às mulheres de Cambuci, por nós termos nossa prefeita mulher, a maioria das secretarias assumidas por uma mulher, por mulheres, nós duas aqui na Câmara, representando a população, fazer essa homenagem à Maria da Penha. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora, e bem lembrado, eu acredito que será de grande importância se realmente a gente conseguir trazer aqui a Maria da Penha para dar o seu depoimento. Vereadora, depois, se a senhora permitir 30 segundos só, eu lhe agradeço. Certo. E pronto, pode dar, conceda agora. Minha cara vereadora Iracilda, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela lembrança do Dia da Mulher, que é apenas uma coisa simbólica. Nós temos que considerar a luta das mulheres algo permanente. E já fiz a minha homenagem em 2 oportunidades nessa casa, de ela ser honrada com a presença de Vossa Excelência, com a presença da vereadora Lúcia, que, independente de questões políticas menores que possam nos fazer divergentes, mas eu não posso deixar de homenageá-las, porque Vossas Excelências são reeleitas. Se Vossas Excelências são reeleitas, é porque tem um trabalho a favor da comunidade de Cambuci, independente de eu gostar ou não desse trabalho. E também já disse que só em Cambuci, repito, ter mantido Vossas Excelências nesse parlamento já é um grande avanço, presidente Kleber, porque, infelizmente, na grande maioria dos parlamentos, a participação feminina se deu no sentido contrário, se diminuiu. E, concluindo, lamento que na semana de homenagem à mulher, o vereador César Vera seja gratuito, agressivamente gratuito, e atinja uma mulher que até o presente momento não tem qualquer condenação, que é a doutora Iracema, que foi secretária de saúde desse município. É uma pena que na Semana da Mulher, o presidente da União dos Vereadores de Câmara Municipais agrida uma mulher sem qualquer razão.
Vereador, sobre essa parte aí, se ele agrediu, acredito que ele deve ter as razões dele. Se ele não expôs, depois talvez ele vai expor aí, mas isso aí não interessa. Agradeço aí suas palavras, suas homenagens que você fez aí a nós. Eu não estava aqui na última sessão, mas muito obrigada. E, presidente, eu queria que você mandasse esses 2 ofícios. Um era para o IFCE, que esta semana fez uma semana em homenagem às mulheres, participei da abertura, e eu queria que fosse em nome das 2 assistentes sociais de lá, que é a Aniele e a Aline, e também para a Secretaria de Ação Social, onde a secretária Aninha, que aqui esteve, também fez uma homenagem lá às mulheres, com a presença de algumas mulheres significantes, inclusive da nossa prefeita, que foi homenageada, que homenageou as trabalhadoras que estavam presentes. Então, esse ofício eu queria que saísse daqui desta casa. E agradecer também essas servidoras que aí fizeram aí depois saindo daqui, a gente vai ter uma homenagem ali fora. Obrigada aí por elas terem se empenhado aí nessa mesa tão linda e maravilhosa. Vereadora, dia 11 vamos ser homenageadas também lá no IFCE. Viu? Amanhã. Não esqueça, amanhã nós temos que estar presente de 8 às 12 lá. Tá. Obrigada pelo lembrete. É só, presidente. Eu que agradeço a fala de Vossa Excelência e solicito ao vice-presidente que ocupe aqui a presidência, porque eu quero fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes a esta sessão de muito trabalho, como foi bem visto, aos internautas que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal. Eu faço uso da tribuna esta noite, eu não poderia, de forma alguma, me furtar a dar aqui o testemunho, aproveitando até a semana em homenagem a nossas queridas mulheres, de dar o testemunho do trabalho incansável da prefeita Mônica à frente do Consórcio Público de Saúde de Camusim. Eu fico vendo aí as colocações nas redes sociais, como bem falou aqui o nobre vereador Marcos, e acho que é uma vulgarização realmente desses cargos públicos. Acho que nós realmente deveríamos, e aí faço um parêntese, que às vezes você coloca que está sendo superestimado o trabalho ou o apoio que você tem de político A ou de político B. Não acho que ninguém, nenhum político que faça ou que tente conseguir melhorias para a sua cidade, para o seu município ou para as suas regiões onde você é votado, tenha que ser exaltado, não. Ele tem que ser, sim, reconhecido. Reconhecido pelas pessoas que lhe parabenizaram ou que lhe entregaram um mandato, para que este mandato fosse utilizado da melhor forma possível para trazer o benefício para as suas comunidades. E aqui eu tenho orgulho de ter o nosso município, e poderia ter mais de um, poderia ter 2 ou 3. Para mim, quanto mais representantes o nosso município tivesse na Assembleia Legislativa, melhor seria, porque acredito eu que nós, antes de valorizarmos os municípios vizinhos, as lideranças vizinhas, nós deveríamos sim valorizar as lideranças locais, sejam elas de situação, sejam elas de oposição. Cada um de nós aqui, camucinenses, temos sim condição de identificar, de lutar e de trabalhar pela melhoria das condições de vida aqui do nosso povo. Não precisa ninguém ficar vindo, seja lá de onde for, para diminuir ou minimizar a competência das pessoas aqui do nosso município no trato com a coisa pública, não. E em relação à prefeita Mônica, que assumiu o Consórcio Público de Saúde, eu sou testemunha.
Eu sou testemunha da situação que foi recebida. Eu sou testemunha do trabalho que foi feito, da quantidade de especialidades que se aumentou naquele instrumento de saúde do Estado. Eu sou testemunha na quantidade de pessoas que aumentou o atendimento, de exames que foram feitos. Eu sou testemunha da quantidade dos instrumentos de saúde que foram implementados no nosso município. Toda a infraestrutura de saúde que tinha no nosso município, ela estava sucateada. E ela não foi somente recuperada, não. Ela foi ampliada. Ela foi ampliada de todas as formas que vocês possam imaginar. Existe muita coisa para fazer? Existe. Aonde é um lugar no nosso país que não se reclama da saúde? Aonde é um lugar no nosso país que não se reclama da educação? Aonde é que não se reclama da infraestrutura? Aonde é que não se reclama de tantas quantas são as outras áreas aonde o dinheiro público tem que ser gasto de melhor qualidade? Agora, é preciso que se faça. Se tem-se ideias, se tem colocação a ser feita para que essa forma do gasto desse recurso público possa chegar mais rápido ou ao maior número de camucinenses, vamos colocar. Agora, não vamos aqui ser injustos e não reconhecer um trabalho executado, um trabalho com lisura. E aconteceu agora um processo democrático. A prefeita Mônica retirou a candidatura dela ao consórcio público, cumpriu o seu trabalho, foi um exemplo de grandeza ela ter feito isso da parte dela. Se a prefeita de Granja tirou também, tem lá os seus motivos dela, que a mim não me interessa é o meu município, interessa sim, aqui. Agora que aqueles para que vêm, aqueles para o que estão se propondo, assumir esses cargos em substituição, aqueles que hão de ser reconhecidos pelo trabalho que fizeram nos últimos 4 anos, eles possam fazer igual ou melhor. Aí sim, nós vamos ter tranquilidade e vamos aplaudir as ações dessas pessoas. Então, eu não podia, já que fiz parte da administração da prefeita Mônica, acompanhei todo o investimento que em nenhum dos 4 anos de seu mandato foi inferior ao que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo contrário, teve ano de ser superior a 20% o gasto que era feito com a saúde e assim também com a educação. Então fica aqui o meu registro do trabalho feito e o reconhecimento, pelo menos da minha parte, do trabalho que foi feito pela prefeita Mônica à frente do Consórcio Público de Saúde. E espero, francamente, seja quem for, seja de onde vier e de que forma vier, que quem ocupar esses cargos, que façam um bom trabalho e que preste realmente o serviço que é necessário e que necessita muito o povo, não só de Camusim, mas dessa nossa micro-região. Muito obrigado, senhores. Antes de encerrar os trabalhos, gostaria de parabenizar o vereador César Veras pela ascensão novamente à frente da UVC, da União dos Vereadores do Ceará. Espero, vereador César, que Vossa Excelência tenha sucesso, que Vossa Excelência consiga valorizar o vereador, que ele possa realmente ser compreendido o trabalho que é feito. As pessoas muitas vezes teimam em dizer que vereador só trabalha na sessão, não é. O vereador trabalha incansavelmente, a qualquer hora do dia ou da noite ele é procurado e ele nunca deixa o seu eleitor, o seu munícipe, a ver navios. Então, espero que Vossa Excelência tenha, nesse novo mandato, sucesso, como assim o fez no primeiro, senão não teria sido eleito por aclamação, sem nenhum concorrente. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, dia 17 de março, às 17 horas. Solicito à primeira secretária que lavre a presente ata. Muito obrigado pela presença de todos que nos acompanharam aqui e aos internautas. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. E aos senhores vereadores, uma pequena lembrança.
aqui para vocês o quadro aqui da formação do Poder Legislativo para os próximos 4 anos. Boa noite.